vê que ele estava lendo a palavra de Deus. Filipe fica parado do lado do carro, em silêncio, esperando o momento certo para agir e para falar. Glória a Deus. O missionário, a missionária, que significa aquele que é enviado. Missionário e apóstolo é a mesma coisa, a palavra é diferente, mas é a mesma coisa. E a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Apóstolo de Cristo é aquele que é enviado para entregar uma mensagem da parte de Jesus Cristo, aquele que é enviado para, aleluia, para proclamar as boas novas, as boas notícias do céu, aquilo que estava no céu escondido. Agora o Senhor escolhe homens e mulheres cheios do Espírito Santo para revelar para aqueles que estão aqui na terra perdidos, sem instrução, sem conhecimento de Deus. Mas o Senhor escolheu você que está aqui essa noite, e Ele revelou para ti os mistérios do céu, da sua palavra, para que você vá e fale, e pregue, e salve, instrua aquele que está perdido e sem conhecimento da verdade. Filipe, ele começa a conversar com o eunuco, e então vê que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E o eunuco fala para Filipe que ele estava lendo a passagem, o lugar da escritura que dizia: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. E o eunuco responde para Filipe: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Filipe abre a sua boca e começa, nesta escritura que o eunuco estava lendo, começa a falar, a anunciar a Jesus. Ele começa a dizer para o eunuco que o profeta Isaías estava falando, não dele mesmo, mas estava falando do Salvador, que seria enviado. Estava escrevendo há mais de 700 anos antes de Cristo. Esta passagem foi escrita por Isaías, no livro de Isaías. E ele estava falando sobre o Salvador que seria enviado. Seria enviado para salvar a todo aquele que estava perdido, para tirar a todo aquele que está em trevas e trazer para a sua luz. Estava falando sobre Jesus, o Salvador, ungido de Deus, que seria enviado para resgatar e para tirar as garras de Satanás, para limpar de toda a sujeira do pecado. E Filipe começa a pregar, a anunciar, a revelar a palavra do Senhor. E ele começa por essa passagem e começa a viajar pela escritura, ligando uma palavra com a outra, para que aquele homem eunuco pudesse entender aquilo que o Senhor queria lhe mostrar. E assim ele começa a revelar Jesus para aquele eunuco. Aleluia. O eunuco fica maravilhado quando escuta aquela palavra, e quando ouve aquele homem chamado Filipe, tão instruído e tão cheio do Espírito Santo. E quando Filipe fala para ele, tudo fica fácil de entender. Quando Filipe começa a pregar, a instruí-lo, é tudo aquilo que era difícil, que era obscuro, que ele não conseguia entender, a sua mente parece que estava fechada. Mas quando um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, abre a sua boca, as trevas têm que serem dissipadas, porque a glória de Deus começa a iluminar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Assim
alegra. Tudo aquilo que ele não entendia agora ficou tão claro para ele. E o seu coração cheio de alegria, cheio de fé, começa a ferver, sentindo ali a presença de Deus entre ele e Filipe. Porque o Senhor disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço no meio deles presente. Jesus estava presente entre eunuco e Filipe. Quando você está evangelizando alguém, pregando a palavra para alguém, saiba que você não está sozinho. Não tenha medo, diz o Senhor. Não tema se tu tem poucas palavras, não tem o jeito certo você pensa de falar. Apenas creia que você é um missionário, é uma missionária, ou seja, você foi enviado. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Mas o Senhor te ungiu para você pregar.